Rodrigo, a tua exposição tem alguns aspectos, né, de fotos aéreas, fotos de figuras e de fotos abstratas, geométricas, como gosta de se dizer. Quantas obras compõem esta sua exposição? Elas são um total de 29 fotografias, compondo 22 obras. Todas elas. Na realidade, o que eu quis passar no conjunto inteiro é uma abstração só. Não são quadros que eu gostaria de falar que são fotografias aéreas ou coisa parecida, porque como mesmo nem a utilização dos títulos para cada obra já deixa implícito que o próprio espectador tem que viajar na imagem que ele está vendo, né? Tentar se deliciar ou achar aspectos nela que signifiquem alguma coisa pessoalmente, né? E essas fotos aéreas, como foram feitas as produções dela? Porque elas são em vários locais, né? Ou um local só? São em vários locais. No caso das que vieram, que estão dentro da série Pictoriais, foram feitas algumas no Marrocos e outras em Mianmar. No Marrocos eu fiz um voo de helicóptero e para exatamente fotografar áreas remotas do Atlas, né, que é a cadeia de montanhas que tem lá perto na entrada do deserto. Isso a caminho de Ouarzazate, que é uma cidadezinha onde é gravado as maiores cenas cinematográficas de deserto. Todos no cinema eles relocam tudo para lá, porque existem grandes estúdios. E nesse trajeto até lá, a gente fez um voo pelo Atlas para conseguir realizar essas fotos. O aspecto geográfico, né, salta aos olhos de você ter ido a esses locais para fotografar. Qual é a relevância dentro do seu trabalho da geografia, né, da paisagem? Mais do que uma paisagem, é da geografia. O que eu normalmente procuro são relevos que mais retratam algum lugar fora, assim, que a gente não vê no nosso dia a dia. Tipo, se você vê as imagens que eu fiz no Marrocos, são praticamente a maioria são de pedaços de cidades em lugares mais secos, né? Com alguma coisa que remete a outro planeta, com pequenos detalhes. Eu sempre nas minhas imagens eu procuro colocar algum detalhezinho que exatamente faça com que o espectador de longe veja uma coisa e quando chegue perto ele ache coisas pequenininhas na imagem. Porque nessa coisa externa você tem o dado dos aspectos, os outros que a gente falou, da figura, que você vai perceber figura, e da abstração, porque na distância você tem uma abstração, principalmente aqui. Esse quadro aqui, a gente podia agora passar para conversar sobre ele. Dizer, ele tem todo o geometrismo, né, que depois você vai usar de outra forma em outros trabalhos, né? Dizer, sem o adensamento de aspectos, né? O que normalmente eu fiz, né, nessas obras todas fiz a eliminação do horizonte exatamente para dar um pouco de vertigem, um pouco de... Você não sabe qual a distância que você está da imagem. Isso aqui é uma imagem, no caso dessa imagem aqui, ela não foi uma imagem aérea, foi uma imagem realmente baixa, só que eu fiz de um jeito que você não sabe se são plantações ao longe ou se são obras geométricas em algum lugar específico, mas na realidade isso aí são salinas no Peru, numa viagem que eu fiz no começo do ano passado, e realmente demonstra uma coisa totalmente diferente do que no caso das outras aéreas. Ela realmente ela tem uma imagem parecida, mas quando você chega para dar uma olhada e você presta atenção na imagem, ela tem um aspecto um pouco diferente do que o restante. Porque elas são bem geométricas, né? Por causa da questão das salinas, né? Então dá um geometrismo que é interessante a gente fazer esse contraponto com o que você trabalha realmente geométrico, né? Essa daqui também foi... Essa no Marrocos já. A única imagem do Peru que veio foi essa. Essa, no caso, essa também foi no Marrocos, numa cidade também que a gente estava sobrevoando. E é exatamente esse aspecto meio que você não entende muito bem, você não consegue colocar exatamente ele em um plano real, né? Tem pessoas que conseguem, acho que se a gente virasse essa imagem na vertical, seria praticamente, você teria um sentimento diferente, mas você poderia entender e ler a imagem do mesmo jeito, tá entendendo? E esse dado de você gostar de fotografar aéreo,
helicóptero. É uma avião. paixão que eu tive, vai fazer mais ou menos uns 2 anos que eu faço, 2 ou 3 anos que eu faço voos nos lugares bem diferentes que eu viajo, que eu adoro viajar para o Oriente Médio e também para o Sudeste Asiático. São 2 lugares que eu viajo todo ano. Esse ano já fui para a Índia, já é minha segunda viagem para a Índia que eu fui foi esse ano. Fui para Mianmar, já fui para Tailândia, Marrocos, eu amo Marrocos, já fui para o Egito, já fui para diversos países que para mim tem uma cultura muito densa mesmo, e ainda mais a religião é uma coisa que me atrai muito. Eu tenho uma série de fotografias documentais, que também é um outro lado que eu fotografo, que é o que normalmente eu viajo para fazer as fotografias documentais e em cima disso eu faço um trabalho todo abstrato em cima, que é onde meu corpo de fotografia que tem se dado mais destaque é nas abstrações. E quando você faz essas viagens, você tem um tema na cabeça para chegar lá e fotografar ou deixa ao sabor do que você vai encontrando? É um pouco dos dois, eu diria. Normalmente eu me planejo um pouco antes, vou com alguma intenção já, vou para, assim, normalmente minhas fotografias são bem humanitárias. Nessa série, as fotografias que eu faço dos países. Como eu tive também uma base, que eu conheço também até o fotógrafo Steve McCurry, que é um grande fotógrafo americano, que eu conheci há um tempo atrás, uns 4 anos, 5 anos que eu conheço ele. Ele me deu uma base muito boa em relação a criar imagens documentais de um jeito mais humanístico mesmo, de chegar e ter um approach, né, uma chegada nas pessoas com uma visão mais de pintura mesmo, assim, procurar realmente uma luz boa e ter uma dedicação maior em cima de cada imagem que eu faço. E no caso das abstrações, eu normalmente, enquanto eu estou viajando, tento fazer fotografias que realmente cortem esse aspecto mais documental e entrem num mundo totalmente diferente. E eu achei com isso, em alguns lugares que eu já havia feito de tudo, já tinha ido várias vezes, eu falei, não, acho que a fotografia aérea seria uma coisa com uma experiência diferente. E foi daí que eu fui evoluindo em cima da minha temática. Então, saindo dessa temática do aéreo, da paisagem e, para mim, mais da geografia, que eu acho que é muito mais visível dentro da sua obra do que a paisagem, a gente passa para um outro aspecto que é a figura no seu trabalho, né? No caso dessa série aqui, são em lugares diferentes. As 2 das pontas são fotografias do Marrocos, essa do meio é em Mianmar. Você vê que tem uma conotação mais religiosa, por causa dos budistas, né, dos monges. Mas no caso, a minha pesquisa em cima disso aí foi mais movimento. No caso daquele lá, você vê que existe aquilo ali, uma centrífuga, e de dentro saiu essa espécie desse golem de dentro, essa imagem. E você vê um braço por detrás que você vê que o braço não é do cara, tem uma pessoa por detrás dele, que esse golem, esse negócio que saiu de dentro da centrífuga que ele estava puxando esses fios tingidos, formou uma abstração bem interessante, né, no caso. Quando você veio para a figura, aparece uma coisa no seu trabalho, na parte aérea não se sobressaía. Cor, exatamente. São imagens bem mais saturadas, né? E como é essa sua relação com a cor no trabalho? Eu acho que tem um pouco de emoção em cima disso. Dependendo do lugar que eu vou, eu acho que tem algumas imagens que se sobressaem mais quando você está mais emotivo mesmo, assim. E as minhas fotografias aéreas, a maioria delas são umas coisas mais monocromáticos, um tom de cor único que você não acha nas outras imagens, que são exatamente as minhas fotografias documentais, são cores bem saturadas, né, no caso.